O contrato do Tom Holland como Homem-Aranha acabou. Mas será que o acordo entre a Marvel e a Sony vai continuar? E é exatamente nesse momento que nós recebemos a reportagem de um site falando sobre o futuro do Cabeça de Teia no universo cinematográfico da Marvel, que envolve uma nova versão de Homem-Aranha aparecendo. Sim, eu tô falando do Miles Morales. Como é que isso tudo vai se desenrolar? Vamos falar disso aí aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, aqui acompanhando a novela que está sendo Homem-Aranha No Way Home. Pelo menos agora finalmente sabemos qual o título oficial desse filme. E antes de mergulhar na questão do contrato do Tom Holland e a aparição do Miles Morales, que promete ser uma coisa bem interessante aí para o futuro, eu queria falar sobre uma notícia que saiu aí nas semanas anteriores, mas acabou não dando para abordar aqui porque a gente estava muito envolvido na cobertura de WandaVision, e essa notícia aí veio de uma página do Facebook chamada CL Casting, que é de uma agência que contrata atores ou pessoas para fazerem aquelas figurações e esse tipo de coisa. E é uma agência exatamente de Atlanta, a cidade nos Estados Unidos onde estão gravando Homem-Aranha No Way Home. Olha só que interessante. E eles estão fazendo uma chamada para pessoas entre 20 e 60 anos para participarem de uma cena em um tribunal. E isso deixou muita gente animada por causa da aparição do Charlie Cox como Matt Murdock, o Demolidor. Isso é uma coisa que os rumores vêm falando há bastante tempo, e o que parece mais certo, pelo menos de acordo com os rumores mais recentes, é que o Matt Murdock deve aparecer, só que não se sabe ainda se ele vai aparecer como seu alter ego, como Demolidor mesmo, ou apenas como Matt Murdock advogado. De qualquer forma, faria sentido ele aparecer desse jeito, e essa cena aí no tribunal só reforça a possibilidade disso. Então eu queria reforçar que, da mesma forma que o Mercúrio dos X-Men voltou em WandaVision diferente, é possível que o Charlie Cox volte como um Demolidor, como um Matt Murdock diferente. E não exatamente a versão do personagem que ele interpretou nas séries da Netflix. Bom, isso se ele de fato voltar, né? Porque os rumores ainda não são 100% confirmados, são rumores ainda. O que torna isso mais interessante é que são várias fontes diferentes falando a mesma coisa. E isso envolve a participação do Tobey Maguire, do Andrew Garfield de Homem-Aranha 3, tudo isso são coisas que não são 100% confirmadas, mas várias fontes diferentes confirmam esse acontecimento. Mas enfim, pra gente não sair relembrando todos os atores, todos os personagens que estão sendo especulados de aparecerem em Homem-Aranha No Way Home, vamos nos direcionar logo para essa questão do contrato do Tom Holland. Mas antes, se inscreve aí, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, ficar informado sobre o mundo de super-heróis e ainda me dá uma força gigantesca no trabalho que eu tô fazendo aqui. Se você acha que eu mereço a sua atenção, pô, se inscreve aí, dá essa força. Brigadão. Pois bem, quem aí se lembra de 2019, a gente tinha acabado de sair do sucesso de Homem-Aranha Longe de Casa e a internet quebrou com a notícia de que o acordo entre a Marvel Studios e a Sony Pictures tinha acabado. As duas empresas que tinham concordado em compartilhar o Homem-Aranha nos cinemas tinham decidido não compartilhar mais, e era aquilo. Foi muita dor e sofrimento por bastante tempo. Aqui no canal nós cobrimos isso tudo aí, todo esse processo, até teorizamos, especulamos as possibilidades, o que poderia acontecer se de fato a Sony Pictures e a Marvel Studios se separassem, mas felizmente os dois estúdios entraram em um novo acordo. Esse acordo foi o que garantiu a execução de Homem-Aranha 3. Porém, esse novo filme também é o último no contrato do Tom Holland. E isso pode facilmente levantar um medo muito grande de que, poxa, a Marvel e a Sony só vão fazer mais esse último filme para encerrar o arco desse Homem-Aranha e daí vão partir para outra. Será que é isso mesmo que vai acontecer?
Em uma entrevista recente para promover o seu novo filme, Cherry, o Tom Holland explicou essa situação toda, tanto sobre o contrato dele, quanto sobre o futuro do Homem-Aranha. E olha o que ele disse, é ao mesmo tempo um pouco desanimador e um pouco empolgante. Homem-Aranha 3 seria meu último filme sob contrato, mas eu sempre disse a eles que se me quisessem de volta, estarei lá num piscar de olhos. Adorei cada minuto de fazer parte desse mundo incrível. Mudou minha vida para melhor. Tenho muita sorte de estar aqui. Se eles me quiserem de volta, estarei lá. Se não, vou caminhar até o pôr do sol como uma pessoa muito feliz, porque tem sido uma jornada incrível. Dessa primeira parte da declaração dele, a gente já percebe uma coisa. A Sony e a Marvel não chegaram no ator para fazer uma nova proposta para ele. Então, pelo menos até o momento, não parece que eles têm planos futuros para o Homem-Aranha do Tom Holland. E, poxa, isso é um pouco desesperador. E estranho também, porque ambos os estúdios sabem que o Homem-Aranha dele tá fazendo um sucesso absurdo. Homem-Aranha de Volta ao Lar fez 800 mil em bilheteria, se eu não me engano. Longe de Casa fez mais de 1 bilhão. Então o cara é uma máquina de fazer dinheiro. Por que não renovaram já o contrato como ele? Significa então mesmo que o acordo entre os dois estúdios vai acabar agora? É sobre isso que ele fala a seguir. E pelo que entendi, o acordo entre os dois estúdios já aconteceu. Não acho que eles terão os mesmos problemas que enfrentaram quando estávamos ali pelo Homem-Aranha 2. Longe de Casa saiu e então tudo aconteceu entre a Sony e a Marvel. Eu acho que os dois estúdios resolveram essas questões e não acho que isso será um problema no futuro. Dito isso, sou apenas o ator e participei de alguns telefonemas durante esse processo. Eu acho que eles adoram trabalhar juntos e realmente penso que encontraram uma maneira em que pode ser benéfico para todos os estúdios. Eu sou como uma criança no meio disso tudo, entre dois pais durante uma discussão. Então, pelo menos da percepção do ator aí, a gente tá seguro. Marvel e Sony vai continuar compartilhando o personagem, o que significa que o Homem-Aranha vai continuar no universo cinematográfico da Marvel. Só que como é que ele poderia continuar no universo cinematográfico da Marvel sem o Tom Holland, já que existe essa possibilidade? E é aí que vem esse rumor diretamente com exclusividade, né, entre aspas, do site da Hashtag Show. É um site que já soltou rumores acertados no passado, então assim, apesar de não ser 100% confiável, como aqueles grandes sites, né, Deadline, Hollywood Reporter e etc, é um site que está ali conquistando a sua confiança aos poucos. E segundo eles, a Marvel e a Sony estão numa situação interessante, diferente, porque o Tom Holland está chegando ali nos 25 anos de idade, já tá ficando velho demais para interpretar um adolescente, enquanto o diretor dessa nova trilogia do Homem-Aranha, o Jon Watts, ele está prestes a sair da franquia do Teioso para começar a dirigir a franquia do Quarteto Fantástico para Marvel Studios. Porque se você se lembra bem, ele foi anunciado como diretor do filme Quarteto Fantástico durante o Investors Day. E de acordo com o que a gente entende de como a Marvel funciona, isso provavelmente significa que o Jon Watts vai ficar ocupado aí por uns 4, 5 anos fazendo um Quarteto Fantástico 2, Quarteto Fantástico 3, porque é assim com os diretores da Marvel, se eles entram, fazem um filme que agrada o estúdio, eles vão continuar ali para várias sequências. E onde é que fica o Homem-Aranha nessa história toda? Segundo esse site, eles pretendem pegar os filmes do Homem-Aranha que são protagonizados pelo Tom Holland e dividir em 2 franquias diferentes. Vou ler aqui em tradução livre exatamente o que disseram lá no site. Pelo que ouvi de fontes confiáveis, a Marvel está procurando criar 2 franquias do Homem-Aranha. Uma continuará a história do Peter Parker, dessa vez com ele na universidade, e outro se concentrará em Miles Morales. É dito que a Marvel está ansiosa para usar o Miles em seu próximo projeto dos Jovens Vingadores e vê muito valor nele. E eles vão além, dizendo que Homem-Aranha No Way Home deve nos dar uma visão mais clara do futuro do Homem-Aranha, que provavelmente vai ser esse aí. Outra informação que o site passou aqui é que eles provavelmente vão gravar Homem-Aranha 4 juntinho ali, colado logo depois de Homem-Aranha 3, que está sendo filmado agora. E se isso for verdade, significa que essa questão toda que a gente conversou sobre o contrato do Tom Holland, o contrato do cara já deve ter sido renovado.
e a Marvel e a Sony já estariam procurando diretores e roteiristas para essas duas franquias do Homem-Aranha. Isso porque ter dois personagens diferentes chamados Homem-Aranha nos cinemas é complicado. O público pode se confundir. Então, aparentemente, isso segundo o site também, os estúdios estão preocupados em diferenciar as duas franquias o máximo possível. Exatamente para que o público não se confunda e que o Miles Morales tenha uma história própria, autêntica, bem diferente da história do Peter Parker. Que cá entre nós é uma história difícil de se repetir no universo cinematográfico da Marvel, porque esse Peter Parker do CM, ele foi aprendiz do Tony Stark, ele quase entrou nos Vingadores, ganhou uma roupa de aranha de ferro, então ele fez muitas coisas que um novo Homem-Aranha chegando agora não conseguiria fazer. Agora, como isso pode acontecer é a grande questão. Nós vamos conversar sobre isso, mas eu queria expressar aqui que eu concordo muito com esse posicionamento estratégico da Sony aí, porque o Miles Morales é um personagem que tem ganhado cada vez mais popularidade, tem um jogo de PS5 aí dele, tem a série animada, né, a série de filmes animados, para ser mais específico, que começou com Homem-Aranha no Aranhaverso. A gente já sabe que tem uma sequência sendo produzida e um spin-off também focada nas versões femininas de Homem-Aranha do Aranhaverso. Então essa parte animada aí da Sony já vai render uma série de filmes por conta própria. Por que não explorar o Miles Morales em live action também? Agora, onde e quando o Miles Morales apareceria? Eu acho que a resposta mais fácil que vem na nossa cabeça, né? Provavelmente você também já deve ter pensado nisso, é que o Miles Morales deve aparecer já em Homem-Aranha No Way Home. Ali ele já seria apresentado para seguir com os próprios filmes dele e etc. Isso realmente faz bastante sentido, porque a gente tá ouvindo bastante que esse filme vai explorar o Aranhaverso também, então prato cheio pro Miles Morales aparecer, mesmo que ele não venha de uma realidade paralela, né? Afinal de contas, em Homem-Aranha de Volta ao Lar, o tio do Miles Morales foi interrogado pelo Homem-Aranha. Então só falta aparecer um garotinho no CM e daí alguém dizer, ele é o Miles e pronto, já tava ali o tempo todo. O encontro dele com o Homem-Aranha do Tom Holland também pode ser a desculpa perfeita para o Miles ganhar os poderes. Uma coisa relativamente parecida com o que aconteceu no filme animado mesmo do Aranhaverso, onde o Miles encontrou uma versão mais velha de Homem-Aranha mais ou menos no mesmo período em que ganhou os poderes. E isso também seria uma ótima estratégia para a Sony aproveitar o Homem-Aranha nos filmes dela. Afinal de contas, a gente sabe que a Sony está desenvolvendo o seu próprio Aranhaverso, não no sentido de multiverso, sabe? Quer dizer, talvez sim no sentido de multiverso, mas inicialmente o universo compartilhado com personagens derivados do Homem-Aranha. A gente já sabe que tem um filme do Morbius para estrear, Venom 2 já tá prontinho aí, a gente vai assistir, se tudo der certo, nos próximos meses. Aqui no canal eu já falei sobre os rumores de um filme do Kraven, que inclusive poderia até ter o Keanu Reeves envolvido, e um filme também do Sombra, que é uma versão bem aleatória assim do Homem-Aranha. Então, sim, a Sony Pictures, por conta própria, está trabalhando no seu próprio universo de super-heróis derivados do Homem-Aranha. E ela quer que o Homem-Aranha interaja com Venom, com Morbius, com Kraven, com os filmes lá que ela está fazendo por conta própria sem a Marvel Studios. Se eles adicionarem uma nova versão de Homem-Aranha, essa seria uma forma muito fácil dos estúdios dividirem o personagem. Dessa forma, assim, o Homem-Aranha Peter Parker do Tom Holland poderia ficar só no UCM, enquanto o Homem-Aranha do Miles Morales poderia ficar só interagindo com os outros personagens exclusivamente da Sony. E daí, eventualmente, as duas versões do herói poderiam interagir e etc. em acontecimentos parecidos com o Aranhaverso. Só que a grande questão é que, segundo o site, a Marvel estaria ansiosa para usar o Miles Morales nos Jovens Vingadores. Isso é de fato estranho, porque o Miles Morales nunca esteve nos Jovens Vingadores nos quadrinhos, pelo menos não que eu me lembre. Ele já integrou sim uma super equipe chamada Campeões, da qual a Miss Marvel faz parte também. Então pode ser que os Jovens Vingadores no UCM sejam uma mistura de Jovens Vingadores com os Campeões? Sim, pode ser. Eu até já teorizei isso algumas vezes aqui no canal. Porém, se o Miles Morales realmente integrar essa equipe,
Onde é que vai ficar o Homem-Aranha do Peter Parker? Não vai ficar no CM, então vai ficar interagindo com Venom, com Morbius e esses outros personagens que estão só do lado da Sony? Bom, tudo isso é difícil confirmar agora, apesar de ser uma fonte interessante, ainda é só um rumor, a gente precisa esperar para ver isso se confirmar e tudo que a gente pode fazer é especular sobre as possibilidades agora, mas a verdade é que isso seria muito empolgante. Quem aí ficaria feliz com Miles Morales entrando no universo cinematográfico da Marvel? Comenta aí, vamos conversar sobre o que você acha que vai acontecer. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir, clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Quanto mais Homem-Aranha, melhor. Eu acho, né?